Olá, gente, eu sou Helena Dias Gomes, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas. Uma visão popular do Nordeste. Quem acompanha o Trilhas há um tempo já deve ter me visto por aqui. A partir dessa semana vamos estar juntos e juntas novamente. Vem comigo! Hoje a gente continua com a pauta das eleições 2024. Você sabe como andam as políticas públicas para crianças e adolescentes na sua cidade? Prefeituras e vereadores são responsáveis por garantir e fiscalizar a boa execução dessas políticas. Crianças e adolescentes até 18 anos representam cerca de 1/4 da população no Nordeste. Elas são impactadas por diversos desafios que a nossa região enfrenta, como baixos índices de saneamento básico e situações de insegurança alimentar. Esses problemas interferem diretamente na frequência escolar e no desenvolvimento durante a infância e adolescência. Organizações da sociedade civil têm lutado para que esses assuntos sejam prioridade nas propostas dos candidatos este ano, como é o caso da Agenda 227, uma articulação que reúne mais de 470 entidades. A gente conversa com Rogério Moraes, coordenador da Rede Primeira Infância em Pernambuco e integrante da Agenda 227. Olá, Rogério, seja bem-vindo ao programa Trilhas do Nordeste. Olá, Helena. Satisfação estar aqui tratando desse assunto tão caro, tão importante para nossas crianças e jovens aqui da região. Rogério, recentemente a agência Tatu, que é um veículo de jornalismo de dados, eles trouxeram que 800 mil crianças estão sem acesso à creche na região Nordeste. Isso é, de fato, um grande desafio para a nossa região. Como é que isso impacta o cotidiano dessas crianças? Sim, sem dúvida alguma, é um desafio, talvez o maior desafio para o desenvolvimento delas. A cobertura de creches no Brasil, ela ainda é muito deficitária, né? A gente tem aí menos de 40% das crianças com acesso à creche no Brasil, e isso é uma média, né? Uma média que, obviamente, encoberta aí seus desvios, e essa média puxada para baixo, aqui no Nordeste, é a região que tem pior cobertura de creche. Então, isso impacta diretamente toda a trajetória escolar, né, desse sujeito, que sem essa base, né, pode ter afetado o seu potencial de desenvolvimento cognitivo, o seu potencial de letramento na idade adequada, mas também impacta o desenvolvimento integral, né, desse ser humano, porque é ali onde ele vai ser estimulado, é ali onde vai ter a oportunidade de se relacionar com outras crianças, com outros adultos. Tem a questão também muito importante da segurança alimentar, que com acesso à creche, né, uma creche integral, em horário integral, também pode proporcionar esse tipo de segurança para ele. Então, afeta de forma integral, não apenas na questão escolar, mas de toda a formação do cidadão. Recentemente, vocês da Agenda 227 lançaram um documento com prioridades para a infância e adolescência nesse contexto das eleições, solicitando, né, reivindicando o compromisso de políticos que estão aí com candidaturas lançadas. Quais são as principais pautas desse documento, Rogério? Exato, Helena. Esse é um movimento muito forte aí, com mais de 400 entidades, né, que fazem parte, que reforçam, que assinam esse documento e que traz diretrizes, né, traz uma série, um conjunto de informações que o candidato pode usar para pautar ali o seu plano de governo, né, de diversas áreas, da área da educação, da área da saúde, da área da proteção, né, da área assistencial, mas também da área de urbanismo, da área de lazer, da área de cultura. Todas as áreas têm relação com a qualidade de vida do cidadão na cidade, ou seja, também tem relação com a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes. Então, a gente vem trazendo sugestões desde a elaboração do plano municipal da primeira infância, desde a ampliação de vagas em creche, que é um dos principais temas, é um desafio ainda a ser vencido, mas a gente fala também sobre formação dos profissionais que atuam nessa etapa da educação infantil. A gente fala também
da saúde, da puericultura, do programa Saúde na Família, em aumentar a cobertura e melhorar esse serviço. A gente fala também da assistência social, da rede de proteção, da ampliação dos CRAs, dos CREAs, da gente poder implantar, né, de fato, a lei da escuta especializada, que faz com que a gente crie e fortaleça uma rede de proteção a essas violências contra a criança. A gente fala da criação de áreas de lazer, né, de mais praças, de mais parquinhos para crianças pequenas, de caminhos, trajetos mais amigáveis, de trânsito calmo para proteger essas crianças, sempre numa perspectiva de que quando você constrói um ambiente urbano melhor para as crianças, você está criando um ambiente urbano melhor para todo mundo. Rogério, e a gente está falando nesse contexto de eleições, cada poder, né, ele tem um papel. Qual é o papel de prefeitos e vereadores no que diz na construção de políticas públicas para crianças e adolescentes e por que essa parte da população ela é tão esquecida, digamos? Helena, o município tem papel fundamental, né, na vida dos cidadãos, né? É o poder público, é a gestão, né, o ente que está mais próximo do cidadão. A prefeitura, né, o poder legislativo, né, a Câmara Municipal, os vereadores, eles estão ali, né, perto da casa, da moradia do cidadão, estão ali no dia a dia do cidadão. E realmente eles tocam a ponta dos serviços públicos, né? Muita coisa que é desenhada a nível federal, a nível da União, é desdobrada a nível estadual, ela só vai acontecer no serviço que o município oferece. É claro que é muito importante a colaboração entre os três entes, entre a União, o Estado e os municípios, mas a educação pública, a creche, a educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais e muitas vezes também os anos finais, né, do ensino fundamental, quem oferece esse serviço é o município. O programa Saúde na Família, a puericultura, quem oferece esse serviço é a Secretaria de Saúde Municipal, é responsabilidade do município. O serviço socioassistencial, né, os centros de referência em assistência social, de complexidade média ou alta, os CRAs ou os CREAs, são também de responsabilidade do município. Então, o município ele é responsável pelo que está acontecendo ali mais próximo, na ponta, junto ao cidadão. Rogério, a gente vai dar uma pausinha agora na nossa conversa para a indicação da repórter Fátima Pereira. A gente volta já. Hoje, no Balaio Cultural, trazemos indicações que celebram a infância e a criatividade. A primeira é o documentário Território do Brincar. O filme é uma imersão no universo das crianças, captando suas brincadeiras em diferentes regiões do Brasil. Sem narração explicativa, o documentário nos leva a perceber como o brincar é universal e, ao mesmo tempo, adaptado a cada ambiente. Ele nos faz refletir sobre o valor da infância e como as crianças encontram no brincar uma maneira de explorar o mundo e expressar sua criatividade. É uma obra que encanta pais, educadores e os que se interessam pelo desenvolvimento infantil, nos lembrando da importância de preservar o tempo e o espaço para o brincar livre. Território do Brincar está disponível na Prime Video. A segunda dica é o belíssimo filme brasileiro O Menino e o Mundo, de Ale Abreu. Lançado em 2013 e indicado ao Oscar de Melhor Animação, essa obra usa traços simples para contar a história de um menino que sai em busca do pai. Sem diálogos, a animação toca em questões profundas como a industrialização, a desigualdade social e a busca por identidade, sempre com muita delicadeza. Através dos olhos dessa criança, somos levados a refletir sobre o contraste entre o campo e a cidade, a liberdade e a opressão. A trilha sonora com músicas brasileiras dá o tom perfeito à jornada do menino. Disponível no Globoplay, O Menino e o Mundo é um filme capaz de emocionar e fazer pensar, mostrando como a simplicidade pode ser poderosa. E para quem quer estimular a alimentação saudável nas suas crianças, uma dica é, junto com os pequenos, dar uma olhada no livro digital Pratinho Firmeza. Com uma arte caprichada e uma linguagem lúdica, o material educativo foi distribuído em algumas escolas da rede pública. Você pode acessar o livro no site pratofirmeza.com.br.
As obras nos convidam a ver o mundo através do olhar da infância, com sensibilidade e profundidade, para reconhecermos as crianças como sujeitos de direitos. Eu queria te perguntar se a gente, no Brasil, no Nordeste, né, a gente tem experiências de construção de políticas públicas para crianças e adolescentes que tenham êxito relacionado à participação popular. Quando a gente fala também, por exemplo, de construção de planos municipais da primeira infância, é no Nordeste também que estão os estados mais avançados. Mais uma vez, o Ceará, né, é o estado que hoje tem todos os municípios, todos os 184 municípios com planos municipais da primeira infância construídos, e Pernambuco, que também tem a mesma quantidade de municípios do Ceará, tem 184 municípios mais do distrito de Fernando de Noronha, e hoje 122 municípios do estado de Pernambuco já possuem PMPI. Então, a gente vem avançando em muitas políticas públicas para a criança e para o adolescente. Talvez essa adversidade tenha sido um impulsionador, né, de algumas dessas políticas públicas, e, de certa forma, a gente se torna referência, mesmo em indicadores que são fortemente impactados pelo efeito socioeconômico. E quando a gente vai, por exemplo, no caso dos PMPIs, né, são planos que são construídos com a participação da população, com a escuta das crianças. A mesma coisa nas políticas de praças. A gente tem um exemplo aqui em Recife, né, na capital de Pernambuco, onde antes de construir as praças da infância, há uma escuta da comunidade. Né? E quando a gente fala comunidade, a gente está falando, sim, do usuário dessa praça, do protagonista, né? O usuário protagonista, que são as crianças. Então, em que pese que a gente ainda tem muita coisa para resolver, existem ações positivas, existem avanços. Rogério, ainda nesse contexto eleitoral, o que a gente vê são políticos que falam que nossas crianças estão sob o risco, alguns outros que falam que é arriscado até ir para a escola, né? Nessa situação, assim, como é que a gente consegue identificar se o candidato ele está ou não compromissado com a pauta real das crianças e adolescentes? Helena, infelizmente, a gente ainda tem muitos candidatos que ainda não estão compromissados. Né? A gente vem rodando aqui a região, né, pela ação do movimento da Agenda 227, vem entregando documentos que podem apoiar, né, como o documento da prioridade absoluta nas eleições de 2024, podem apoiar a construção, a elaboração de propostas, dos planos de governo aí dos candidatos. E a gente percebe que, em alguns casos, a gente precisa insistir para conseguir a agenda. Em outros casos, a equipe do candidato ou o próprio candidato nos procura, né? Pede a agenda, insiste na agenda. Nesse caso, não falta horário disponível para priorizar a causa. Então, é uma questão de entendimento mesmo ainda. A gente precisa continuar um trabalho aí missionário, sabe? Um trabalho de advocacy, trabalho do lobby do bem, né? O lobby por uma causa do bem, uma causa coletiva, uma causa social, porque muitas vezes eles não priorizam a causa porque ainda não compreendem, ainda não percebem, ainda não entendem que é um investimento social. Com certeza, Rogério. A nossa conversa está chegando ao fim. Eu agradeço aqui a sua participação no programa Trilhas do Nordeste e até a próxima. Helena, eu que agradeço, né? A gente fica feliz com a oportunidade aqui de poder contar um pouquinho como está a nossa região e a luta continua. A prioridade, né, que os canais de comunicação, a imprensa dão ao assunto também colaboram muito para a gente conseguir chegar mais forte junto a esses candidatos. Muito importante essa conversa que acabamos de ter. Crianças e adolescentes, em sua maioria, ainda não votam. Cabe a nós, adultos irresponsáveis, escolher candidaturas comprometidas em garantir uma infância e adolescência melhores. O Trilhas do Nordeste vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras às 7h45 da noite.
Até a próxima semana!